Fala, torcedor, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo este vídeo. Gostaria de dizer a todos que o Cabral Neto mais uma vez acertou em cheio do principal problema do esporte. No problema que tem causado à equipe rubro-negra uma certa dificuldade para vencer seus adversários e, além disso, de ter uma pluralidade de jogadas. O Cabral foi objetivo como o esporte consegue ser singular em todas as partidas e, na maioria das vezes, procura a mesma situação e não obtém resultado. E nós vamos comentar sobre tudo isso neste vídeo após a vinheta. Fala, torcedor do esporte, tudo bom com você? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que vem acompanhando o canal Monte Sport Show. Acho que há muito tempo, nos todos os pós-jogos aqui que nós comentamos, até nos próprios vídeos, tanto o meu quanto de Monte, a gente alerta, mas principalmente no pós-jogo, né? Que é esse bate-bola maior, eu, Monte, o Gabriel que está chegando agora, o Thiago Carvalho, todo mundo, abordando e comentando como o Sport Clube do Recife é um time previsível, como o esporte não consegue, como é que a gente pode dizer, envolver o seu adversário, e como o esporte não consegue ser atrativo, ou propositivo, melhor dizendo. Atrativo não é o termo certo, mas propositivo. E é um time que fica refém de apenas uma jogada. Infelizmente, a equipe rubro-negra, ela depende muito de alguns jogadores para ter criatividade. E talvez isso seja um problema desde o começo do ano, mas não tinha ficado evidente. Eu acho que há muito, ou pelo menos havia muito, uma Luciano Juba dependência nessa equipe do esporte. Pelo fato do Juba estar numa boa sequência, ter conseguido ajudar muito a equipe rubro-negra, e ele foi muito bem em diversos momentos. Porém, entretanto, todavia, o Luciano Juba foi negociado e acabou indo para a equipe do Bahia. Além disso, o Jorginho também está numa fase ruim após toda a lesão e, enfim, não voltou numa sequência tão positiva. E o esporte ficou refém dos jogadores que estão aí atuando. Não que sejam totalmente ruins ou alguma coisa desse tipo, ou não consigam ajudar tanto a equipe rubro-negra. A grande questão que envolve aqui, e a situação que eu quero debater, é como o esporte fica voltando a uma determinada situação. Ou seja, o time pode jogar em diversos momentos, em diversas rodadas, sempre irá bater numa mesma tecla. E foi isso que o Cabral Neto evidenciou. E foi muito preciso no que ele falou. Eu acho que o Cabral consegue apresentar a todos como o Sport Clube do Recife, infelizmente, é um time sem criatividade e é um time que certamente não terá a capacidade de conseguir vencer o campeonato, também por esse problema. E é um dos principais problemas. Até porque você precisa ter a criatividade tanto no bom quanto no ruim. Ou seja, quando está ali naquele momento enfrentando uma equipe mais frágil, você precisa envolver o adversário. E quando você também está enfrentando uma equipe com mais qualidade, você também precisa apresentar recursos. E falta isso à equipe rubro-negra. Para ser mais sincero, o Cabral conseguiu traduzir tudo o que a gente pensa em relação à equipe do esporte ficar muito refém dos seus cruzamentos. A equipe rubro-negra, por exemplo, e daqui a pouco a gente vai trazer aqui os números, o vídeo do Cabral Neto falando sobre isso, mas ele fala que o Sport, né, no empate contra o Avaí, cruzou 32 vezes na área, contra o Londrina, que acabou vencendo a partida por um placar elástico, por 4-0 no caso, foi o jogo que ele menos cruzou na área, 15 vezes apenas, mas no jogo contra o ABC cruzou 30 vezes na vitória, mas mesmo sendo uma lanterna, dá para apresentar que não há recurso, né, nesse quesito, e conseguiu o gol ali já no aborto, né, Diego Souza no finalzinho. Na derrota contra o Ituano foram 48 cruzamentos, e além disso, né, contra o Guarani, o Sport que perdeu, acabou perdendo no brinco de ouro, foi também neutralizado, e conta muito essa questão, foram apenas 29 cruzamentos. Fica o meu questionamento. O que aconteceu com aquele time do Sport que conseguia envolver o seu adversário, que conseguia ser letal, que em muitos momentos, tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste, e até mesmo na Série B, imaginávamos, o Sport vai vencer, não sabemos como, mas irá vencer. E era um time que neutralizava, era um time que atacava, tinha o Luciano Juba pela ponta esquerda, partindo para dentro, sendo esse homem
realmente do fator novo ali, tinha o Jorginho, o Wagner Love em alto nível, e esse time acabou definhando, está na situação que está. Esse é o fator principal para mim, mas enfim, sem mais delongas, vamos colocar aqui a fala do Cabral Neto abordando essa questão do esporte. Vamos ver alguns números em relação à questão dos cruzamentos do esporte. Olha a diferença do esporte em relação aos concorrentes diretos. O jogo que o esporte menos cruzou foi o que ele mais fez gols, e ainda assim é um número relativamente alto. Olha quantos cruzamentos o esporte dá por jogo. Agora vamos comparar com os concorrentes diretos. O Sport tá aí, 32, 30, 48, 29. Olha o Vitória. Jogo difícil ontem, apenas 1-0, mas só 14 cruzamentos. 8 contra o Ituano, 17 contra o Avaí, o mesmo adversário do Sport ontem. Vamos para um outro adversário também direto do Sport e ver a comparação. Juventude, 2 jogos seguidos, 2 vitórias, só 12 cruzamentos, 24 cruzamentos, menos do que o Sport fez num jogo só contra esses outros adversários. E para concluir, aqui o CRB que meteu 6-0 no Vitória, para mostrar que cruzamento não é sinônimo de gol, fez 6-0 com 11 bolas alçadas na área só. Ou seja, o Sport ontem fez 2 gols de bola alçada, porque o Sport só vai fazer gol assim. Ele só joga desse jeito. Então esse é um problema. O Sport precisa melhorar seu repertório novamente para adquirir confiança de novo. Galera, acho que o Cabral Neto foi totalmente preciso. Ele consegue, em poucos minutos, ou menos de um minuto, melhor dizendo, não solucionar, mas apontar o principal problema do esporte. E acredito que toda análise tática e técnica do time deve saber disso, ou pelo menos se não souber, está tendo a oportunidade agora, e também outros canais que abordaram sobre isso, de saber. Eu acho que é um problema para a equipe rubro-negra a falta de criatividade. E isso passa pela pouca intensidade no meio, ou seja, não há jogadores com tanta qualidade nesse primeiro passe, e também para mim não há uma ligação tão precisa assim entre o setor de meio e o setor de ataque. Cito aqui e sinto muita falta do Fábio Matheus, que é um dos principais responsáveis por esse setor de transição. Então, para mim, falta um homem como o Fábio Matheus, falta talvez uma boa fase do Jorginho, mas como não pode contar com ele, é tentar a opção do Alan Ruiz, e talvez também a má fase, podemos dizer assim, das pontas, né? A ponta direita do Sport passou por uma dificuldade gigantesca durante muito tempo. Vem passando ainda, o Labandeira não consegue fazer 5, 6 jogos assim seguidos, indo muito bem. O Jorginho, o Edinho, eu prefiro nem comentar sobre isso. E além disso, o Wagner Love também anda muito mal. Mas fica o questionamento. Aí coloca o Wagner Love, que é um centroavante que eu acho que tem menos de 1,75 m e lança a bola na área. Em que momento o Sport quer chegar no gol? Facundo Labandeira também, que é pequeno. Enfim, não temos, para mim, volante que chega na área para cabecear, alguma coisa desse tipo. Ou muito menos um meia. Então, a pergunta que não quer calar. O que é que o Sport está buscando com esses cruzamentos? Será que não já ficou evidente que o time não consegue marcar gols a partir de cruzamentos? Ou será que a gente ainda vai ter que ficar alertando aqui, trazendo alguns pontos dessa situação? Porque eu acho que está mais do que claro que a equipe rubro-negra necessita de uma variação para conseguir, como é que a gente pode dizer, chegar ao gol e ter pelo menos, ao menos aí uma pequena chance de ainda disputar o campeonato. Para mim já acabou, o Vitória será campeão, mas pelo menos perder com a maneira, como é que a gente pode dizer, com honra, né? Certo? E não perder tão feio assim em relação a jogando feio e tal. E se termina feio, começa feio. Então, para mim, a principal preocupação é a Série A, tá certo? É isso. Deixa aqui embaixo tua opinião sobre o que o Cabral Neto trouxe, quase que não sai. Deixa aqui tua opinião também sobre a análise desse vídeo, tá certo? Além disso, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu!